Olá, gente, muito bom dia, a honra e glória seja dada a Jesus. Começamos o dia consagrando a nossa vida, o nosso coração, os nossos planos ao Senhor, pedindo que Ele vá à frente no dia de hoje. Olha como a palavra tem poder, você começar o dia dizendo assim: Senhor, vai à frente dos meus projetos, do meu trabalho, vai guardando a minha vida, vai blindando de acidente, daquilo que os meus olhos não podem ver, de frente para a minha janela. Nesse mês de janeiro eu olho para o céu nesse momento e peço que Ele seja todo dia a luz na minha janela. Muito bem-vindo à minha comunidade, muito bem-vindo ao meu canal, me chamo Luiz Guilherme. Se você é novo aqui e não me conhece, todo dia a partir de 4h30 da manhã, nós temos esse momento de comunhão, tá? Já fica disponível aqui no canal. E um momento que a gente lê a Bíblia junto. Eu impulsiono você a pegar uma Bíblia de papel. Muitas pessoas às vezes comentam que a linguagem é diferente, tem uma escrita diferente, mas o contexto é o mesmo. Não importa se a tua Bíblia é nova, velha. Eu quero ser alguém que vai impulsionar você todo dia pela manhã a pegar a sua Bíblia. É o bem mais precioso que a gente pode ter, a comunhão com Deus. A leitura bíblica não é para quem é santo, quem é perfeito. A leitura bíblica não é para quem se sente melhor que outras pessoas, nada disso. A leitura bíblica é para você que quer caminhar com Deus, você que deseja andar com Deus, você que deseja estreitar a comunhão com Jesus, você que todo dia quer dizer bom dia, Jesus. Não que eu deseje a Ele um bom dia, que Ele precise, né? Aliás, deixa eu trazer aqui a câmera mais perto. Que eu deseje a Ele que Ele tenha um bom dia, não é nada disso. Quando eu falo bom dia, Jesus, você pode ver até aqui nos comentários, é uma maneira mesmo de criar intimidade. Jesus, Ele está mais perto de você do que você imagina. E todo dia quando a gente abre a Bíblia, haverá dias que a gente lê um salmo, um versículo bíblico, um provérbio, uma parábola, um ensinamento. Não é a quantidade que eu leio, mas a maneira que eu recebo no meu coração. É uma semente que eu estou plantando. Deus me toca hoje no devocional de falar com você que está aí, tomando seu café da manhã, ou me assiste aqui na hora do almoço. Você até está se perguntando como que chegou nesse vídeo. Eu não acredito em coincidência, mas em obra do Espírito Santo. Você conhece alguém, ou talvez seja você, que tem algum vício, algum tipo de vício, bebida, álcool, cigarro, jogos, pornografia, qualquer tipo de vício que está consumindo a mente e o coração. Não precisa especificar o vício, tá? Mas deixa o nome da pessoa aqui nos comentários. Se é você, deixa o seu nome. Eu quero ministrar nesse momento que a unção de Deus venha quebrar todo elo maligno. Que a unção do Espírito Santo venha quebrar todo elo de vício. Eu quero determinar, meu Deus, que essa pessoa venha ter nojo desse vício. Que ela venha sentir ânsia de vômito quando pensar nesse vício. Que ela não venha mais conseguir ser escrava desse vício. Que ela venha vencer isso, Pai. Em nome de Jesus, derrama unção de cura e de libertação. E aquele que crê e recebe no teu coração, diga obrigado, Jesus. Eu quero hoje ler com vocês o primeiro livro da Bíblia, tá? Vou abrir aqui junto com vocês. É Gênesis. Eu já estou folheando aqui. Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, onde o texto vai dizer que Deus promete um filho a Abraão. Era uma promessa de Deus, olha só. Deixa eu ver aqui. Eu vou grifar mais uma vez o título da mensagem. Vamos lá, gente. Você está aí assistindo pelo YouTube, na televisão, no computador, no celular. Você está na cama, no sofá. Se tiver uma Bíblia aí na sua casa, pega ela. Vamos ler junto. Eu tenho certeza que deve ter uma Bíblia aí sim. Gênesis 18. Vamos orar, vamos consagrar esse dia ao Senhor, dedicar tudo a Ele. Aqui, ó. Deus promete um filho a Abraão. É o primeiro livro da Bíblia, não tem muito segredo. Olha, muitas pessoas já mandaram mensagem no suporte, encomendando a Bíblia como a minha, tá? Com a letra grande e tudo. Gente, esse final do ano, eu fiz o pedido lá em dezembro. E tem outros modelos de Bíblia, só que eu gostaria de enviar para as pessoas e de passar para vocês o mesmo modelo, igual a minha, com a mesma linguagem. Por isso que está demorando. Mas assim que chegar eu vou avisar vocês. Se você já quiser reservar a sua, manda uma mensagem no suporte, a gente já anota o seu nome. Se você vai querer a Bíblia preta ou com a capa rosa, que tem uma flor bem bonita. Eu vou ver se eu tenho uma foto, eu vou até colocar aqui na edição,
principalmente para as mulheres, ou dar de presente. Você também, tá, que está aqui no devocional e fez o último quarto de guerra conosco, que nós enviamos, lembra, para quem dizimou, semeou, a pulseira do Efatá, a minha já está até um pouquinho desgastada. E você diz assim, olha, o pastor Luiz Guilherme, eu não recebi a minha ainda. Em dezembro, os Correios entraram em greve, então muita gente ficou em atraso. Muitas pulseiras estão na agência, tá? Às vezes com o código de envio, se você conseguir pegar com o nosso suporte, você vai até a agência próxima, às vezes já está lá, você pode retirar. Tem coisa que não depende da gente. A gente não consegue mandar para todo mundo por Sedex, que chega lá com 5, 7 dias, 2, 4 dias. Nós enviamos em uma modalidade que fica acessível. Então, às vezes, pode ser que tenha se perdido no caminho, pode ser que o correio tenha errado o endereço, isso pode acontecer. Mas não é, eu até falo para as pessoas muito na quarentena, você que é novo aqui talvez não está entendendo, sempre quando eu faço um elo de oração à noite, eu mando para as pessoas uma pulseira como essa que oram conosco, e quando a gente for enviar novamente eu vou avisar. E às vezes não é uma compra, tá? Você não está comprando, é algo profético. Então, com muito carinho, com muito respeito, manda uma mensagem no suporte. Se for preciso, a nossa equipe vai mandar outra no seu endereço. Mas eu gostaria muito que chegasse até a sua casa e chegasse como uma bênção. Ô, pastor Luiz Guilherme, eu não fiz a último quarto de guerra, eu gostaria de receber essa pulseira. Tem como, gente? Não tem mais, tá? Não tem como enviar para quem não fez o quarto de guerra, mas o próximo que tiver você faz e a gente vai enviar para você também, tá bom? Então chama a gente lá, tem um pouquinho de paciência. Às vezes você acha que a culpa é nossa, a gente manda com carinho para todo mundo. Mas tem algumas regiões do norte, nordeste, dependendo do interior, que pode demorar um pouquinho mais, mas isso é comum, tá? E eu quero fazer algo que venha de fato ser bênção na sua vida. Então recebe isso de todo o seu coração. Põe a mão em cima da Bíblia, nosso Deus Pai querido e amado. Uma nação apaixonada pela Bíblia se levanta nesse momento, ora junto conosco. Oramos e buscamos e pedimos no Senhor auxílio, discernimento, sabedoria, instrução. Nos ensina hoje nessa mensagem, meu Deus, a confiar no Senhor. Amém. Peça para Deus colocar no teu coração uma paixão pela Bíblia, sabe? Se apaixonar de uma maneira genuína, sincera. A partir do versículo 1 de Gênesis 18. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manré, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Eu vou grifar o versículo 2 que o texto diz. Deixa eu arrumar aqui. Abraão levantou os olhos, olhou e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro dele, prostrou-se em terra e disse, grifarei essa parte, Senhor meu, se eu puder obter favor diante dos seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com esse servo. No versículo 4. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças. Visto que chegar até este servo de vocês, depois poderão seguir adiante. Responderam, faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse, olha só, para um minutinho para você entender, acalma o coração. Abraão recebe uma visita de 3 homens que estavam de pé diante dele. Mensageiros de Deus, próprio anjo. Anjos de Deus. E Abraão recebe de coração aberto. Você consegue entender que essa mensagem hoje, não o pastor Luiz Guilherme em si, mas através da palavra, pode ser um anjo de Deus chegando para você com uma resposta? Que no dia de hoje Deus pode enviar também um anjo em forma de alguém, de contrato, de venda, de cura, de resposta até a sua vida? Deus ele tem várias maneiras de usar situações para nos abençoar. Então Abraão corre para a tenda de Sara e diz para ela, amassa depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Sara, amassa a melhor farinha que você tem e faz pão, para a gente dar de comer eles. No versículo 7, Abraão por sua vez correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou ao empregado, que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada, leite e novilho que tinha mandado preparar
e pôs tudo diante deles. E permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore. Eles comeram, então lhe perguntaram. Depois que aqueles homens comeram, perguntaram a Abraão: onde está Sara, sua mulher? Ele respondeu: está na tenda. Um deles disse, olha só, eu grifarei esse versículo 10. Olha a palavra profética. Certamente voltarei a você daqui a 1 ano. E Sara, sua mulher, dará luz a um filho. Aqui, ó. Certamente voltarei a vocês daqui a 1 ano e Sara, sua mulher, dará luz a um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás de Abraão. Vamos grifar também o versículo 11 que diz: Abraão e Sara já eram velhos, avançada em idade. E Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. No versículo 12 eu também grifarei: por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velha também o meu senhor terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? Dizendo: será verdade que darei à luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a vocês e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é verdade, é certo que você riu. Essa mensagem de Sara e Abraão nos mostra a realidade de muitos de nós. Sara e Abraão, temente a Deus, sabia que havia uma promessa, mas as circunstâncias eram contrárias. Sara, uma mulher estéril, avançada em idade. Abraão, um homem velho, desculpa usar esse termo, avançado em idade. Não era velho com 40, 50, 60 anos, não. A idade era avançada. Mas quando há uma promessa de Deus, nada é demasiadamente difícil para o Senhor. Olha o devocional hoje, a palavra que Deus libera para você. Pode parecer difícil aos olhos de muitos, pode parecer difícil aos olhos de todos, mas aos olhos de Deus, nada é impossível. E lá no íntimo, quando ela ouviu aqueles anjos dizendo: daqui a 1 ano você vai segurar o bebê no colo, o filho no colo, Sara, no interior dela, ela riu. Você consegue entender como Deus ele vê o nosso interior? Não adianta a sua boca dizer amém se o teu interior não diz amém. Não adianta a tua boca louvar a Deus no domingo na igreja, se o teu coração, se a tua vida, se a tua alma, se a tua atitude, se o teu caráter, se a nossa fé não adora a Deus dia após dia. Eu não estou dizendo perfeição, eu estou dizendo retidão, eu estou dizendo uma vida honrosa diante do Senhor. Glória a Deus por isso. A história de Abraão e de Sara nos faz entender que Abraão lutou contra a esperança, permaneceu fiel a Deus e se cumpriu aquela palavra. Hoje você pode estar aí, sabe, questionando muita coisa na sua vida. Muitos pontos de interrogação ou talvez até demora. Mas se Deus hoje me usa como um anjo para falar para você que dentro de 1 ano, nesse ano de 2026, você vai viver o melhor ano da sua vida. Para você não esmorecer, não perder a sua fé. Vai ter aí na sua casa joelhos se dobrando, língua confessando, gente se convertendo, se batizando nas águas, aceitando Jesus. Você recebe isso de todo o coração? Se eu disser para você, em nome de Jesus, que a promessa não morreu, que você não é projeto falido, não se veja como coitado, como pequeno, porque grande é o Senhor e Ele opera maravilhas no nosso meio. Era impossível, diante dos olhos de todos. Deus ele nos chama no dia de hoje, nesse devocional bíblico diário, para realmente viver uma fé que transporta muralhas. Uma fé que faz a gente pensar como Abraão. E Sara, ela não riu no coração porque ela duvidava de Deus. Sara não riu no coração porque ela era incrédula. Ela fazia parte da promessa do Senhor. Sara, ela riu porque ela olhou as circunstâncias. Quando a gente para olhar as circunstâncias, realmente, às vezes a gente só vê dificuldade. Mas quando nós passamos a olhar a fé em Cristo, passamos a viver realmente aquilo que Deus tem. Vamos encerrar o devocional hoje. Eu convido você, inclusive, a colocar as mãos em cima da palavra de Gênesis 18 e fazer uma oração ao Senhor dizendo assim: Pai, Senhor,
Assim como tu enviaste anjos para trazer uma boa notícia a Abraão e Sara, envia no dia de hoje, nas próximas horas, nos próximos dias, anjos para trazer bênção sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu lar. Declara isso com muita fé no seu coração. Que Jesus te abençoe e que, independente do que vivamos, não venhamos perder a nossa fé. Eu espero que o devocional de hoje tenha te abençoado e, sobretudo, venha poder fazer a nossa fé florescer, encher o nosso coração de esperança, de que quando estamos em Cristo, passamos a viver cumprimento de promessa. Eu me chamo Luiz Guilherme, esse foi o devocional de hoje. Vamos multiplicar o nosso galardão no céu. Compartilhe com alguém que você ama e amanhã estaremos aqui novamente ou à noite aí na quarentena de oração. Um abraço, fica com Deus.